Carestia, corrupção e falta de transparência. A frase "se tá caro, não compra" viralizou como símbolo do descompasso entre o presidente e a realidade dos brasileiros. Enquanto isso, escândalos no Bolsa Família e contratos milionários sob suspeita reforçam narrativas antipetistas. Será que o PT aprendeu algo com os erros do passado? Ou estamos diante de um coquetel explosivo de incompetência e opacidade? Assista e entenda os fatos. A gente vai mudar de assunto e trazer também outras preocupações e análises em relação à situação do nosso país. Josias de Souza, que hoje publicou uma coluna falando aí sobre as dificuldades do governo Lula e do próprio presidente Lula. Coquetel letal, ronda gestão Lula. Achei curiosa aqui a sua análise de hoje, Josias. Carestia, corrupção e opacidade é o que você coloca. O governo Lula está acorrentado a uma agenda corrosiva. Que agenda é essa, Josias? É uma agenda de fato corrosiva, Fabíola, que mistura esses três fatores deletérios, né? Carestia, corrupção e episódios opacos, né? E o Lula esbarrou numa declaração infeliz. Ele está submetido a esse coquetel venenoso. Ele está flertando com a autocombustão quando ele joga a inflação dos alimentos no colo das vítimas, né? Se tá caro, não compra. A declaração que ele fez, fornecendo material aí para a oposição atacá-lo. Mas nem tudo pode ser atribuído só ao Lula, né? Ele tem uma ajuda bastante expressiva do PT e até da Janja. Agora está o Ministério do Bolsa Família pendurado aí de ponta cabeça nas manchetes, porque firmaram-se dois contratos com ONGs de São Paulo, um para fornecer comida para pessoas em situação de vulnerabilidade na periferia de São Paulo e o outro para levar cursos de capacitação técnica para quem rala aí procurando emprego e tal. Contratos que são milionários, um deles 5,6 milhões, o outro 5,2 milhões de reais. E a Polícia Federal teve que ser acionada, porque há indício de malversação dessas verbas. Qual é o problema? Esse caso é 100% feito de PT. Numa ponta está o chefe do ministério que cuida do Bolsa Família, né, que é um petista, é o Wellington Dias, e na outra ponta estão entidades que são ligadas a parlamentares petistas. Uma família notória no partido, que é a família Tato, tem representantes na Câmara, tem representantes na Assembleia Legislativa de São Paulo, e passa a impressão, Fabíola, daí eu tenho incluído isso nesse coquetel letal, passa a impressão de que o PT não aprendeu nada com as lições do passado. O problema é que o naco do eleitorado, que ainda vota com viés antipetista, também não esqueceu nada. E aí vem, junto com a inflação, junto com a suspeita de corrupção, vem essa opacidade. E o Ministério Público instaurou um inquérito para investigar a recusa do governo em fornecer dados que foram requisitados com base numa lei, a Lei de Acesso à Informação. E essa apuração inclui, de novo, detalhes muito tóxicos, das despesas de alimentação do Alvorada até o número de servidores, o nome dos servidores que estão mobilizados para assessorar a primeira-dama, a Janja. Então, por que isso é tão deletério e tão tóxico? Porque o Lula na campanha prometeu que ia revelar tudo que o Bolsonaro escondeu debaixo de um sigilo de 100 anos. E quando foi eleito, ele aderiu ao esconde-esconde. Ele está também escondendo os dados que não considera útil divulgar, né? Então são elementos, Fabíola, que compõem esse coquetel corrosivo no momento em que o presidente está tentando sair de uma situação adversa, está tentando recuperar popularidade. Disse que o presidente vai viajar pelo país. Agora, esses detalhes mostram que há uma desconexão que pode comprometer o governo. O governo está compelido a explicar rapidamente essa encrenca que está ali no Ministério do Desenvolvimento Social. Está compelido a abrir rapidamente esses dados que o Ministério Público agora tenta arrancar da marra. Por que esconder informações tão comezinhas e que de fato têm interesse público, né? E o presidente, se vai viajar de fato, ele precisa vigiar um pouco mais a língua, né? Essa frase dele, olha, se tá caro, não compra, dá a impressão de que ele está culpando a vítima pela carestia. O povo é a vítima da carestia. Então, é preciso que o Lula aperte esses parafusos, Fabíola, porque isso, de fato, é um coquetel letal. Para quem pretende disputar a reeleição, é preciso cuidar desses detalhes que são
realmente muito corrosivos e não são negligenciáveis. O Lula sabe disso, já esteve na presidência 2 vezes, já enfrentou coisa parecida. É preciso lidar adequadamente com esse tipo de problema. Pegando esse gancho aí, eu queria muito ouvir também a análise do Tales a respeito disso, essa declaração do presidente Lula em relação ao preço dos alimentos, né? Eu acho que esse é o pepino, né, na mão do Lula nesse momento, para a gente também usar um alimento, né, o Tales, porque quando a gente fala, né, da cesta básica do brasileiro sendo afetada, né, o cafezinho do brasileiro, como disse o Josias ontem, que tá pela hora da morte. Ontem até fiquei brincando com isso a tarde toda, viu, Josias? Todo lugar que eu falava, você lembra do tá na hora da morte, né? Como é que você falou? Tá pela hora da morte, né? Que dizia quando o preço do cafezinho tá pela hora da morte. Tá pela hora da morte. O presidente Lula ontem falou, tá caro, não compra. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula para depois a gente ouvir a análise do Tales. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência de não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro um similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Lula enfrenta crise com carestia, corrupção e falta de transparência. Declarações infelizes e escândalos no Bolsa Família amplificam o desgaste. Para recuperar a confiança, é urgente controlar a inflação, combater a corrupção e adotar uma comunicação empática. O futuro do governo depende de decisões firmes e responsáveis. Inscreva-se e deixa o seu like para chegar ao máximo de pessoas.